Tudo bem com vocês? Sexta-feira chegou, dia de pegar gatinho e gatinho ir pro mundo, forró, pagode. Mas pra nós aqui da BMC o dia não acabou. E aquele garoto que gostava dos Beatles e dos Rolling Stones foi pra Mogi. Que ele se identificou mais em Mogi e falou: Mogi é meu mundo. É lá que eu vou crescer, lá que eu vou ter minha família. E decidiu o seguinte: eu vou ser o maior analista técnico de dentro do armário. Com vocês, meu amigo Mário. Ah, maluco. Fala, grande Cabral! Pô, uma honra enorme estar aqui nessa sexta-feira aqui, ó. Tudo bem? Tudo de paz? Depois vai todo mundo pra casa do Ogro pra passar final de semana juntinho, não? Uma pergunta, você dormiu com o Ogro lá, isso há 2 dias atrás, 3? Não, no final de semana passado aí que eu fui visitar ele, mas é pertinho, aí eu fui e voltei, né? Ah, você não dormiu com o Ogro, então? Então tá. Não, pelo amor de Deus. Não dá. Então fechou. Vamos lá começar, meu amigo, pelo nosso querido e amado dólar, para ver se tem solução, se o pessoal pode sonhar com a Disney ou não. Opa! Isso aí é bom, hein? Vamos lá. Bom, compartilhando a tela aí com vocês, então, falando um pouco do dólar aí, pessoal. Dólar futuro, né? A movimentação que a gente espera do dólar aqui, como das últimas pernadas aí que ele deixou aí atingindo aí quase os seus alvos, aqui a gente consegue ainda puxar aqui toda essa movimentação de perna do dólar e como a gente pode ver, hoje aí acabou batendo o alvo de 100% dessa perna aqui de frustração, né, que tinha ali do movimento de alta para baixo a 5,18. E a gente tem agora mais 2 pontos aí importantes do dólar, que um é próximo aí dessa mínima, que aí seria praticamente o preço que ele chegou hoje, e depois ali a região de 4,87. Fechou. Agora, e só a bolsa? Lembrando para o pessoal Fala. Que o dólar está esticado, tá? Então é natural que ele possa ter um pullback. Porque ele não respira, Falando né? do Ibovespa. Não respira, precisa ter um respiro lá, né? Senão fica ruim. Agora, pessoal, falando do Ibovespa, o Ibovespa, né, da última perna aí que ele deixou de força ali até a região da média móvel de 200 períodos, é natural a gente ter essas correções, né? Principalmente porque aqui era uma resistência muito importante, né? Então, com essa resistência muito importante deixada aqui no Ibov, a gente está vendo agora 2 dias aí de correção, mas ele tem esse principal suporte aqui na região anterior, né, deixado aqui por esses fundos na região aí de 110 a 111 mil pontos, e daqui a gente ainda espera uma movimentação aí que possa dar um pouco mais lateral. E aí vamos avaliar, né? O volume que tem é muito comprador para o Ibovespa. Então, ele até poderia ter ainda um contexto para buscar esse rompimento dessa resistência. Mas pelo viés que a gente vê do mercado externo e ele batendo numa resistência muito forte, pode ser que ele abra uma correção ali, vindo buscar a região do 107. Fechou. Atacadão, meu camarada, CRFB 3. Ninguém acho que nunca pediu atacadão aqui, acho que é a primeira vez. Eu não lembro. Agora está começando a se destacar, né? Bom, o último movimento que a gente vê aí para Carrefour, dessa movimentação, ele chegou a deixar pivôs de alta e na semana passada aqui, né, formando esse pullback, ativou o que a gente chama de Power Breakout. Power Breakout é quando o papel tem um impulso de força e acaba lateralizando e a média móvel de 20 que chega no preço, e não o preço na média móvel de 20. E com a batida aqui da média móvel de 20 com os preços, ela tende a acelerar o movimento aí da perna anterior.
A única coisa que até vocês devem ter visto que tinha um xizinho aqui no gráfico é porque essa movimentação de Carrefour, ela não está tendo aqui o OBV de acordo com o rompimento dessa resistência. O OBV tinha que estar rompendo também. E o volume aqui, de pelo menos aqui no dia de ontem e hoje aqui, o volume tinha que ser um volume um pouco maior, né, para dar a característica do rompimento dessa resistência. E não está tendo, né? Então, isso daí abre para a gente aí um alerta de que pô, essa alta está sem volume. Então, a chegada ali na média móvel de 200 é a resistência máxima ali para Carrefour nesse movimento. Precisava ter uma combinação de volume para a gente ter a continuação dessa tendência. Caso ela consiga, né, buscar a continuação desse mega rompimento aqui, a gente pode espelhar essa movimentação para cima e alvos acima da média móvel de 200 períodos a gente tem na casa de 18,30 e 19,15 aproximadamente. Fechado. E 3 R's, por favor. 3 R's. Bom, movimentação de 3R. Né? Por enquanto, aqui ainda não dá para dar como definido o rompimento desse suporte. Pela falha que ela deixa aqui nesse topo e pela movimentação que a gente já vê até de exaustão ali de petróleo, a pernada que se perder esse suporte, a gente tem que espelhar a movimentação aqui desse pivô frustrado anterior. E aí a gente vai encontrar alvo para a região de correção ali na casa dos 31,80, que até combina com o suporte anterior. Média móvel de 20, média móvel de 200 já apontando para baixo, já é um sinal de que aqui a gente, infelizmente, não vai conseguir mesmo o rompimento dessa resistência. E o papel deve voltar aí na movimentação de queda. Ih, rapaz, então não é notícia boa para 3Rs, é isso? Não tem notícia. Na verdade, muitas das ações aí, a notícia começa a ficar um pouco mais perigosa. Alguma ação que você viu hoje ou ontem, esses dias, que para você tá com uma cara muito boa de entrada de compra? Para comprar? Alguma análise que você fez lá no projeto? Sim, a gente tem algumas ações que ainda estão num movimento de finalização, assim, dessa perna de continuação de alta do Ibovespa, mas eu vou colocar aqui para vocês, só que ainda assim a gente está com medo, né? Porque o mercado ele dá um pouco de receio. Mas, por exemplo, Intelbras, ela deixou um padrão muito bom aqui de Power Breakout. Ela tem movimentação de impulso, lateralização, toque na média móvel de 20 e essa semana ela rompeu a resistência. Hoje fazendo correção, mas o volume é pequeno. Ela tem tendência de continuação aí forte de alta em Intelbras. E um outro papel, M Dias, ela também chamou nossa atenção aqui para uma movimentação de alta num pivô de reversão essa semana. Um volume também muito forte. Entendi, fechou. Então, continuando aqui, por favor, Goal 4. Goal 4. Esse papel já tem cenário de baixa. Tanto que ontem, lá no projeto, a gente estava avaliando o papel, ela deixou aqui um pivô de venda, né? Então, dentro dessa movimentação de breakout do papel, ela tem movimentação de impulso negativo, pullback, alinhado com a média móvel de 20 e a quebra do suporte e de toda a região de breakout. Nesse caso aqui, com essa barra de ignição, mais a perda do OBV, a gente já projetou esse breakout para baixo com alvo aqui na região dos 9,91. Fechado. Embraer. Embraer já é uma ação com uma movimentação ainda não acionada de um pivô de baixa. Estamos esperando aqui em Embraer a perda, né, do OBV ali do seu suporte e esse suporte aqui mais importante na região de 18,64. Movimentação alinhada com a média móvel de 20, a gente já pode projetar esse movimento aqui
através desse espelhamento para baixo. Então, se ela vir a perder, né, essa região de 18,60, a gente projeta aqui o FIBO para baixo, com alvo ali na região de 17,41, 17,67. Respeitando a tendência da Embraer, ela é de baixa, porque a média móvel de 20 períodos aponta para baixo, média móvel de 9 também está alinhada com a média móvel de 20, no momento ela está neutra, mas um dia de baixa ela volta a apontar para baixo, falta ainda um pequeno apontamento da média móvel de 200 períodos para baixo, mas aqui, pela combinação das médias, é tendência de baixa para a Embraer, então esperar aí o rompimento dessa região de suporte. Fechou. Meu amigo, cadê? SELQ3, não sei nem o que é. Não, deve ser SEQL3, né? Eu anotei errado. Sequoia Logística. Ó, papel com padrão ainda de reversão para movimentação de alta. Aqui o papel, depois de uma queda bem abrupta ali que veio ali do ano passado, o papel ele deixou um pivô de alta bem formado e combinado com sua média móvel de 20 aqui no mês de janeiro. Isso aqui startou uma movimentação positiva para o papel. E agora, com essa lateralização sobre a sua média móvel de 20, isso é um contexto de Power Breakout. Power Breakout, impulso, lateralização e a média móvel de 20 que encontra com os preços. Então, hoje ela encontrando com os preços, caso venha um rompimento positivo aqui da região de 15,59, o papel deve acelerar aí a movimentação de alta para encontro com sua média móvel de 200 períodos. Só lembrando que aqui ela não pode perder a média móvel de 20 muito. Ela pode, até hoje um dia um pouco mais negativo aí para ela, fechar um pouco abaixo da média móvel de 20, não tem problema. Mas desde que na semana que vem ela já volte acima da média móvel de 20, porque senão fica uma situação frustrada do Power Breakout, igual ficou aqui no final de dezembro, começo de janeiro. Aí ela volta para uma movimentação de baixa. Fechado. E Cielo, com essa esticada de hoje? Opa, o pessoal tá feliz com o Cielo, hein? Cielo, ela já estava chamando atenção, ela já deixou suas migalhas, né, chamando atenção para essa movimentação. A primeira atenção que a gente teve de Cielo foi no rompimento aqui do dia 25 de janeiro. Ela deixou aqui um rompimento muito bonito, combinando com um pivô dentro do próprio OBV. E anteontem, né, a Cielo acabou rompendo essa barra vermelha. O rompimento dessa barra vermelha produzido aqui anteontem, a gente chama esse evento de Red Bar Takeout, que é uma barra vermelha que dá a intenção de venda, mas que ela acaba sendo rompida pelo seu topo. Então, ela frustra completamente os vendedores dessa barra, né? E dando aí movimentação de força para o lado positivo. Quando ela rompeu aqui esse topo, a gente já projetou o espelhamento dessa barra aqui para cima. Então, hoje, a gente vê ela atingindo esse seu terceiro alvo. Mas como a gente tem totalmente aqui, né, uma região de breakout do papel, eu posso pegar toda a projeção desse retângulo e espelhar ele para cima. Então, espelhando esse retângulo para cima, a gente tem o alvo aqui de 2,95 e o próximo alvo agora seria 3,26. Como aqui praticamente está atingido, o pessoal que está comprado em Cielo, né, o que tem que fazer aí é carregar um barra aí para ver se consegue atingir a região lá dos 3,26, porque o papel já começa aqui, né, pode ser exaustão até dessa movimentação. É natural que ela faça um pullback, mas acho pouco provável voltar aqui com muita força aqui para baixo, Cielo. Fechado. E Nubank? É outra também que está dando pancada hoje, NUBR. NUBR 33. Então, Nubank, a gente vem acompanhando, né? Inclusive esse pivô aqui era o pivô ali que poderia dar o start ali para uma compra, né, da Nubank. Alinhado com o OBV, seria uma movimentação bem bonita. Só que ela não pode fechar do jeito que ela está fechando. A gente tem perna de impulso para o papel, a gente vê alvo ali, região de 10,78 e 11,91.
Só que com o fechamento dessa barra, isso daqui pode ser um candle, né, um candle de armadilha. E aí o papel voltar aqui para a região da média móvel de 20 a 7,18, no caso aqui com esse fechamento. Então, se fosse para eu me posicionar hoje no Nubank, eu esperaria na semana que vem, porque não dá para entrar com um candle assim, né, dessa forma, que sim, de exaustão no rompimento de um pivô. Então, aqui, o que o candle mostra é o retorno aqui para o lado negativo da média móvel. Fechado. CSAN3, por favor. CSAN3. Pô, show de bola. Papel rompendo pivô de baixa. Então, vou até ajeitar aqui desse pivô de baixa. A gente já pode buscar a projeção desse movimento aqui para baixo. Movimentação de impulso com a perna dela. Alvo ali para a região de 20 com 53. O que a gente tem que avaliar aqui nessa movimentação para saber se ela tem, de certa forma, consistência, é se o OBV também está rompendo fundo. Nesse caso aqui, o OBV não está rompendo fundo, mas ainda é cedo. Pode ser que até o fechamento de hoje aí, esse OBV consiga romper o fundo. E aí, com essa perda de suporte, é projetar o pivô para baixo aqui e trabalhar no contexto aí para baixo dentro da Cosan. Fechou. Prio 3. Prio 3. Prio 3, ela deixou ainda contexto, ela deixa ainda contexto de alta. Movimentação para ela ainda é com topos e fundos ascendentes. Da última pernada de alta aí que ela trouxe bastante consistência, foi com o rompimento dessa resistência, alinhado com a média móvel de 20, naquele contexto de power breakout. Impulso, lateralização, batida na média, power breakout acionado. Agora fazendo um pullback. Ainda é contexto de alta aqui para Prio. A não ser que ela acabe rompendo aqui a média móvel de 20 períodos com bastante violência. Mas se a gente traçar aqui uma LTA, ela ainda tem um contexto de alta. E ela estaria num ponto, né, de certa forma, ali bem atrativo, porque está bem no suporte da LTA, ela pode ter reversão para continuar na movimentação de alta. Fechou. E nossa querida Magazine Luiza? Opa! Magalu, amada por todos. Olha, Magalu é um problema, né? Porque esse range que Magalu vem oferecendo aqui nos últimos 3 meses, ele é um range largo, né? 20% praticamente de range para o papel. Só que o que me chama atenção é que em todo esse período lateral da Magalu, ela vem produzindo uma alta dentro do seu OBV. E isso indica acumulação para o papel, né? Ou seja, o papel encontrou um fundo e aí o pessoal está interessado aí em começar a tomar Magalu. Só que ela ainda não conseguiu aqui dar o disparo da reversão. Muito pelo contrário, né? Ela está com um viés ainda para, de repente, estar alcançando de novo a mínima ali de 5,66. A gente deixou alvos projetados aqui para Magalu, nessa pernada aqui para cima, caso ele consiga o rompimento, até a região de 9,44. Mas nada feito se a gente não conseguir romper essa resistência aqui do 7,30. Então, é um range largo, um range que tem que tomar cuidado, né? Como eu já mencionei, 20% aí de range para o papel, 27%, né? 28% de range para o papel e ainda sem direção. Fechou. Mega 3, que mudou o código, virou Mega Qual 3 agora. Ômega, que agora virou Mega 3. Ah, Mega 3, show. Bom, vamos lá. Quando o gráfico começa a ficar novo assim, é até mais fácil ou mais difícil, né? Mas nesse caso aqui está fácil. Bom, o primeiro pivô identificado alinhado com a média móvel de 20, esse pivô de baixo. Então, colocando aqui alvos para essa pernada, a gente tem região ali a 9,12. Com essa quebra de suporte atual aqui desses 9,58, deve acelerar aqui a pernada de baixa.
e o OBV bem negativo. Então, papel em clara tendência aí de baixa dessa perna aí, alinhada com a média móvel de 20 e de 9. Deve acompanhar os alvos. Fechou. Rail 3. Rumo, né? Vulgo Rumo também, conhecido também como Rumo. Ah, show de bola. Vamos dar uma olhada na Rumo. Rumo, ela é um papel bem interessante, porque a Rumo vira e mexe, aí ela aparece com contextos, né, buscando reversão, mas ela nunca tem volume a favor dessa reversão. O volume dela, ele é sempre negativo, né? E isso já acontece aí há mais de um ano. Então, o papel, o que mostra do papel é que a tendência dela acaba sendo uma tendência de baixa. Só que a gente não tem uma movimentação numa perna aí muito forte, não é aquela queda, né, de chuá que nem a gente às vezes vê dentro de papéis como o Gol, como Azul, como o CSN, né? Ela vai caindo, perde um suporte, volta, depois perde de novo. Então, acompanhando esse tipo de movimentação para o papel, com essa nova queda dela, deixando aqui, a gente pode projetar esses alvos, mas eu não vejo uma queda assim tão acelerada, tão forte, né? Acredito que o papel possa bater aqui no suporte, buscar uma correção e a longo prazo seguindo aí um canal de baixa. Fechou. E Banco do Brasil? Banco do Brasil. Esse tá bacana. Banco do Brasil. Papel deixou movimentação de power breakout, né, durante essa semana. Abriu com a explosão ali no balanço, deixando um gap de fuga. E hoje está confirmando o gap de fuga. Próximo alvo ali a gente vê na região dos 39 para o Banco do Brasil. Então, para quem acompanhou de perto essa ação, ela deixou todas as características aí lindas e possíveis para um trade aí no rompimento para essa máxima, que foi aqui no dia 11 de fevereiro, rompendo aqui esse power breakout com volume. Deve continuar aqui essa movimentação, porque hoje ele está assumindo aqui que é um gap de fuga, um gap de continuação, né, na verdade, por estar já no meio do movimento, deve seguir próximo ali da região dos 39. Ok. JSL, meu camarada. JSL? G3. JSL G3. Bom, JSL, vamos lá. Ó, papel a gente não vem acompanhando muito, pela movimentação que o papel vem deixando aqui, tá? Rompimento aqui dessa resistência, tá bem bonito, inclusive. O que eu tenho que avaliar, olhando para esse papel, é se o OBV ele também traz o mesmo rompimento da resistência. Ele está começando a produzir topos e fundos ascendentes, isso é uma coisa boa. Ele não está no seu melhor ponto. Como aqui a gente tem essa movimentação de impulso, então projetar essa pernada para cima. Alinhado aqui com a média móvel de 20, média móvel de 9, a gente vê que tem alvos ali para a região 7,92 e 8,22. Fechou. Itaúsa. Itaúsa, ela está numa situação parecida ali, né, com o do Banco do Brasil. Ela também deixou um contexto bem alinhado nessa perna de alta. Aqui o gap dela acabou sendo impulsionado pelo Itaú e ela ainda não conseguiu sair dessa ilhazinha de alta. Ela tem uma ilhazinha de alta aqui que está com cara de continuação do movimento positivo. E aí a gente está esperando aqui ela para vir para essas regiões, né? 10,98, 11,33, que seria o topo anterior. Só precisamos da confirmação do rompimento dessa ilhazinha que o papel deixou. CSMG3. Copasa? Isso. Vamos lá, falando um pouco aqui da Copasa. Copasa tem uma movimentação forte nessa correção.
A única coisa é que quando a gente vai tendo esse encontro com a média móvel de 200 períodos e de 9, a gente chama isso aqui de zona de armadilha, né? Conhecida como trap zone aí pelo mercado. O melhor contexto para um rompimento de zona de armadilha é o Power Breakout. O papel tem formação de Power Breakout, ele tem movimentação de impulso com lateralização até a sua média móvel de 20 períodos. Então, a quebra dessa resistência vai dar a indicação do sinal de saída de zona de armadilha. Se isso acontecer aqui dentro do papel, ela ainda não está acionada, certo? Aí a gente pode projetar esse movimento aqui para cima. Pelo que tudo indica, ela vai querer buscar aqui o rompimento positivo. Trocar? Posso? Oi, é que o meu ponto aqui ficou do mudo do nada, meu amigo, desculpa. É Eco-Rodovias. Não, tranquilo. Aí ficou mudo, eu não escutava a tua voz, entendeu? Ó, Eco-Rodovias. Já temos sinal de baixa aqui forte para o papel. Porque dessa pernada, ela tinha movimentação de alta, mas invertendo aqui alinhado com a média móvel de 20 e o OBV perdendo aqui fundo, se ela romper esse suporte da região de 7, a gente já pode projetar esse movimento todo aqui para baixo da Eco-Rodovias. E aí você vê que a gente tem algo até a região de 6,40 mais ou menos para o papel. Fechado. CVC. CVC ainda tem contexto para reversão. Tanto que uma coisa que chama muito a nossa atenção na CVC é o volume, né? O volume ele vem bem aqui revertendo toda a pernada de baixa que tinha do volume da CVC ali, né, do ano passado inteiro. E agora aqui a gente vê ela revertendo forte aqui o volume. E acompanhado com o volume CVC, ela deixou alguns sinais para o lado comprador, como o rompimento dessa região de resistência e agora essa semana, essa outra resistência que foi rompida na quarta-feira. O mercado está produzindo um pullback até então. Esse pullback aqui, para não perder, né, o contexto de alta secundária do papel, é importante que ele não passe muito abaixo da média móvel de 20. E aí ela deve ir caminhando, produzindo topos e fundos aqui, ainda ascendentes ali, com essa região super importante de volta em V na casa dos 16,30 e também ali próximo da casa dos 19,46, que seria seguir um pouco o caminho que o Ibovespa seguiu. Então ainda é uma movimentação aí de correção aí positiva. E um pouquinho de comboio do pó, o IBR3. Opa, essa não tem jeito. Começa a cantar. O IBR3, esse papel não tem jeito. Por mais que a gente acompanhe, né? A movimentação hoje aqui, ó, deixando pivô de baixa. Sem força aí para o lado comprador, com pivô de baixa. Só que essa barra aqui, ela estraga muita movimentação. Então, a gente teria que ignorar ela aqui no meio do gráfico, né? Pelo retorno aqui, deve voltar ali para a região de 0,77. Ok, Cogna. Cogna, a gente viu aqui na movimentação de Cogna, ela querer produzir uma correção, né, depois de toda essa pernada de baixa. E ela ainda não chegou aqui a perder, de fato, a média móvel de 20. A média móvel de 20 da Cogna, ela ainda tem um viés ali para o lado positivo. Essa barra vermelha deixada pelo papel aqui no dia 11 de fevereiro é o que vai dar um empate aí para a movimentação, é o que vai tirar o desempate, né, da movimentação da Cogna. Rompimento negativo dela, a gente poderia projetar esse movimento para baixo, aí provavelmente ela vai encontrar com o seu alvo ali na casa dos 2, mas caso a gente consiga romper aqui de forma positiva, seria uma barra, né, um red bar takeout, acompanhado pela perna anterior, e aí a gente tem algo para a região de 2,83. Ainda fica bem neutra aí por estar dentro dessa barra vermelha grande. Fechado. Meu amigo, mais duas ações aqui, por favor.
Uma delas, ela tem Vamos um lá. objetivo diário, de todo dia bater a mínima, nossa amiga Irbe. Como é que tá? Opa, Irbe? essa daí. Ah, Irbe, tá acabando ó, com a brincadeira, subiu, maluco. Tá, a Irbe aí, ó, tá. Mas não sei não, né? Subiu, mas não deixa muita força aqui. E o candle aqui deixado aqui pelo papel, aqui no dia 11 de fevereiro, indica, né, a movimentação com viés de baixa. Ela ainda não conseguiu perder a mínima desse candle. Ela está trabalhando dentro dessa perna, dentro dessa perna desse candle aqui, com essa cauda superior. Então, uma posição neutra para a IRB aqui, né? Ainda não dá para dizer se ela volta aí com a movimentação de baixa mais aguda ou se realmente vai aparecer um pivô de alta aí finalmente no papel, dando um alívio de toda essa movimentação. Segue mais neutro agora. Fechou. Então, mais uma. Lojas Renner, por favor. Lojas Renner. Lojas Renner. A gente estava trabalhando com um viés bem positivo para Lojas Renner, porque na última vez que a gente identificou um pivô nela, ela estava bem alinhada com a média móvel de 20. Só que o que acontece? Na semana anterior, na semana passada, ela acabou aqui produzindo uma movimentação abaixo da média móvel de 20. Isso me trouxe um pouco de preocupação com o papel. Mas agora dá para identificar que isso aqui acabou deixando aí mais ou menos um fundo duplo e rompeu o topo. Rompendo o topo aqui, querendo armar um pivô de alta. Então, já podemos, nesse papel, marcar essa máxima deixada ontem. A barra de hoje, como ela tem máxima e mínima menor que o candle anterior, ela já é considerada uma barra de pullback. E se ela romper o topo de quinta-feira, então eu tenho aqui uma movimentação com uma perna de impulso, correção, formando um pivôzinho para uma continuação e para uma movimentação altista. Né? Aí o primeiro alvo ele dá na casa dos 29,90. Então podemos ter notícia boa para Renner. Notícia boa. Ela só depende dela, né? Agora romper ali a máxima ali na semana que vem. Fechou. Meu amigo, tô vendo aqui 4 e 5. Vamos descompartilhar, porque senão eu vou tomar esporro do chefe, porque invadi o horário do Top News. Opa, sem problema. Então, é isso aí. Muito obrigado, Cabral. Pô, aí. eu que agradeço. Qual é a tua rede social? A gente nunca passou aqui. Eu te sigo no Instagram, mas eu não sei. É arroba o quê? É @mpisani.filho. Pisani com um S só. Fechou. Fechado, meu camarada. Então, pô, muito ele aí pelo dia de hoje. Bom final de semana e que bom o só segunda, né? O final de semana vocês ficam no grupinho de WhatsApp. Você e Fabrício, um trocando WhatsApp com o outro. Não, pelo amor de Deus. Final de semana agora é para descansar, fazer churrasco. Só segunda-feira agora para ver os problemas. Então falou, meu amigo. Bom final de semana e Muito até obrigado, semana que vem, Cabral. se Deus quiser. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom final de semana para você também. Obrigado Valeu. pela equipe aí da BMC. Tamo junto. Valeu, um grande abraço. Então esse foi o The Trade com meu amigo Mário Pisani, o analista técnico de Dentro do Armário.